Ataques russos continuam a devastar a Ucrânia e fazem vários mortos e dezenas de feridos na região de Sumi e Odessa. Coligação governamental a 3 partidos na Áustria começa a ganhar forma. A extrema-direita fica de fora das negociações. Agricultores franceses mobilizam-se para protestar contra um acordo europeu que prevê o aumento das importações agrícolas sul-americanas. União Europeia não suspende diálogo político com Israel. Faltou a unanimidade necessária para que a medida passasse. Um ataque aéreo russo causou a morte a pelo menos 11 pessoas na Ucrânia, incluindo 2 crianças, depois de um míssil ter atingido um edifício residencial de 9 andares na cidade de Sumi, no norte do país. O ataque está a ser descrito pelas autoridades como o maior dos últimos meses. Жена уже спать легла, а я только телевизор, только накрылся, как бахнуло, окна все повылетали, я одеялом начал накрыться, на меня рамы полетели, стекла полетели. В спальню к ней забежал, она поднялась тоже, на ней рама лежит. Двойные двери выбило даже. А окна все, у нас двухкомнатная квартира, мы вдвоем, все полностью повылетало. O ataque com drones e mísseis ocorreu num momento em que aumentam os receios sobre as intenções de Moscovo em devastar a capacidade de produção de energia da Ucrânia antes do inverno. Переймаюся, емоції в мене на руках. Жінка вмерла тільки що. 200 ногу. Подавала признаки жизни, взламывала дверь. Но не спасли. В квартире взломали дверь, она ползла к двери и стекла кровью. Нам не хватило Не хватило хвилини, до 5 взламывали двері. Também esta segunda-feira, pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em ataques russos ao porto de Odessa, no Mar Negro. Apesar dos tempos difíceis, o presidente ucraniano começou a semana a prestar honras de Estado às tropas na região de Donetsk. Привітати вас особисто тут, в Покровську, напружений напрямок. Я знаю, що ви завдяки тільки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від всього народу України. Os ataques ocorreram dia depois de o presidente norte-americano Joe Biden ter anunciado que a Ucrânia pode agora utilizar mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos para atacar a Rússia. Nearly 1,000 days since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Washington has allegedly authorized the use of US-provided ATACMS for the strikes deep into Russia. What difference would it make, and what targets can Kyiv strike now? The Institute for the Study of War states that the partial lifting of restrictions on Ukraine's use of Western-provided long-range weapons against military objects within Kursk region only will not completely deprive Russian forces of their sanctuary in Russian territory, as hundreds of military objects remain within ATACMS range in other Russian border regions. In the end of August, the think tank released this map of known military and paramilitary objects in Russia which Ukraine can strike. And now this line right here shows the maximum range of Ukrainian ATACMS, especially their 300 kilometers variant. There are at least 245 of known Russian military and paramilitary objects here in this range. Out of this total number, there are only 16 air bases from where Russia has moved almost all of its aircraft. At least 225 known objects remained in range of ATACMS, with at least 15 being in the region of Kursk. By the end of August, there were also at least 11 sites here known as Russian military land use, areas designated for military training and testing purposes. But these estimates were made before over 10,000 North Korean soldiers have been deployed to this area. The Institute for the Study of War continues to assess that Russian forces will benefit from any partial sanctuary if Western states continue to impose restrictions on Ukraine's ability to defend itself, and that the US should allow Ukraine to strike all legitimate military targets within Russia's operational and deep rear, within range of US-provided weapons, not just those in Kursk region.
Milhares de manifestantes reuniram-se em Bratislava para se oporem às políticas do primeiro-ministro populista Robert Fico. A manifestação coincidiu com o 35º aniversário do início da Revolução de Veludo, que pôs fim ao regime comunista da antiga Checoslováquia. O protesto uniu os partidos da oposição, que afirmam que Fico é uma ameaça à democracia. Na to, aby sme slobodu a demokraciu uchránili, tak si ju musíme aj pripomínať. A preto som veľmi rád, že dnes ľudia prišli, aby si tieto hodnoty pripomenuli s nami. Lebo to nie je samozrejmosť, sloboda, demokracia, ale aj veci ako sloboda médií, nezávislé súdnictvo, to nie je samozrejmosť, je to niečo, o čo treba znovu a znovu usilovať. Fico, que chegou ao poder no ano passado, fez avançar um plano que daria ao governo o controle total dos meios de comunicação públicos. As medidas para alterar o Código Penal e eliminar um procurador especial anti-suborno levaram os opositores a recear que Fico esteja a conduzir a Eslováquia para um caminho mais autocrático. Fico pôs fim à ajuda militar do seu país à Ucrânia, opõe-se às sanções da UE contra a Rússia e diz que vai bloquear a candidatura da Ucrânia à NATO. A Revolução de Veludo, em 1989, foi um dos vários movimentos anticomunistas na Europa de Leste no final da década de 80. O resultado foi o fim de 41 anos de regime de partido único no país, o fim da economia centralmente planeada e a transição para uma democracia parlamentar. Após várias rondas de conversações exploratórias, as negociações para uma coligação de governo na Áustria iniciaram-se oficialmente. 7 semanas após as eleições nacionais, foi tomada esta segunda-feira uma decisão preliminar sobre o futuro executivo austríaco. O Partido da Liberdade, de extrema-direita, venceu as eleições de setembro, mas o presidente federal da Áustria deu mandato para formar um governo ao segundo classificado, Karl Nehammer, do Partido Popular Austríaco, uma vez que nenhuma força partidária estava disposta a trabalhar em conjunto com o FPÖ e o seu líder Herbert Kickl. Ich darf Sie heute informieren, dass wir die Sondierungsphase abgeschlossen haben und formell Regierungsverhandlungen mit SPÖ und NEOS aufnehmen. Gleichzeitig möchte ich klarstellen, dass wir noch nicht am Ziel jetzt einer Koalition oder eines gemeinsamen Regierungsprogrammes angekommen sind. Wir gehen jetzt in tiefe Regierungsverhandlungen, die ganz viele Detailbereiche berührt. Der Ausgang dieser Verhandlungen ist nach wie vor weiterhin offen. A coligação de Nehammer com os sociais-democratas e os liberais exclui dessa forma o FPÖ de extrema-direita. Se confirmada, uma aliança a 3 partidos, como está a ser proposta, será a primeira do género na Áustria. Os agricultores franceses mobilizaram-se em todo o país para protestar contra o acordo comercial União Europeia-Mercosul, um acordo que prevê o aumento das importações agrícolas sul-americanas e que a Comissão Europeia espera ainda assinar antes do final do ano. 200 tratores bloquearam uma das principais vias de comunicação com Paris e cerca de 15 passaram a noite na estrada principal. Noutros locais, os agricultores colocaram terra no chão e posicionaram cruzes simbolizando a morte da agricultura francesa. Aujourd'hui, avec le métier qu'on fait, c'est vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, on a du mal à y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en limite à être dans le cercueil. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, on a du mal à nous entendre. Et on n'est pas assez soutenu. Os agricultores já protestaram contra o acordo no início deste ano e afirmaram que este poderia pôr em causa a sua subsistência por eliminar gradualmente as barreiras comerciais, os direitos aduaneiros e os regulamentos normalizados. O presidente francês Emmanuel Macron criticou o acordo, insistindo que os produtores sul-americanos devem cumprir as normas da União Europeia. Mas as mãos da França podem estar atadas e muitos temem que se chegue a um acordo parcial, uma vez que o país não tem poder de veto. A União Europeia não vai suspender o diálogo político com Israel. Esta segunda-feira, em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros do bloco falharam o acordo. A proposta tinha partido do chefe da diplomacia europeia. Josep Borrell citou o que disse serem violações dos direitos humanos e do direito internacional por parte de Israel na faixa de Gaza. Como a suspensão do diálogo político depende da unanimidade dos Estados-membros, o projeto de Borrell não foi aprovado. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Chipre disse à Euronews
que não era a altura nem a forma correta de abordar o assunto. Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα κατά πόσον είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να δημιουργηθεί για να προκύψει μια τέτοια συζήτηση, δεδομένου ότι στο ενδεχόμενο των ορατών να μην καταλήξουμε, ενισχύεται αυτή η αντίληψη περί διάσπασης ως προς τις απόψεις. Άρα, εάν γνωρίζεις από πριν, διότι υπάρχουν ενδείξεις, ότι κάτι τέτοιο δεν θα έχει θετική κατάληξη, πρέπει να προσμετρηθεί και η επίδραση που τούτον έχει στην εντύπωση τρίτων. Se a falta de maioria parecia óbvia, porque é que Borrell colocou a questão em cima da mesa? Para alguns especialistas, foi uma tentativa de deixar marca antes da tomada de posse da nova comissão. I think that to an extent this is an initiative that comes out of months of political frustrations that not only the High Representative but some member states have felt of where Europe has been literally unable to take a clear stand vis-à-vis of this conflict. So to a certain extent, Borrell, who is outgoing from his mandate, this will be his last foreign council minister. So I think that this is like an attempt also from him to sort of leave a mark and leave a positive legacy. No futuro, muito dependerá da nova administração dos Estados Unidos, como alguns ministros reconheceram no final da reunião.